Boas-vindas a esta nossa análise botânica de hoje. Já pararam para pensar no poder absurdo daquele temperinho super comum que fica ali, meio esquecido no fundo do armário da cozinha? Pois é, hoje a gente vai destrinchar o perfil medicinal secreto e, olha, muito potente da famosa Pimpinella anisum. Mais conhecida pela gente como a boa e velha erva doce ou anis, ela é uma planta aromática que veio lá do Mediterrâneo Oriental e do sudoeste da Ásia. E, gente, apesar de ter essa carinha inofensiva de um simples tempero que a gente compra baratinho no mercado, ela esconde um arsenal farmacológico incrivelmente vasto nas suas folhas e principalmente nas sementes. Para entender tudo isso, o nosso papo de hoje vai passar por 5 pontos-chave. O que é exatamente a erva doce, a química incrível por trás dela, os seus reais benefícios médicos, qual é o jeito certo de preparar e, claro, os alertas e contraindicações que ninguém pode ignorar. Então, vamos direto ao ponto e começar pelo básico. O que é, de fato, esse tempero tão familiar? A erva doce é de uma versatilidade absurda. Ela pertence a uma família botânica chamada Umbellifera, ou Apiaceae, e aqui no Brasil o cultivo dela é super forte na região sul. Mas a grande sacada, a verdadeira estrela dessa planta são os pequenos frutos. São exatamente eles que a gente colhe para fazer chás, óleos essenciais, tinturas e, claro, colocar na comida. A gente costuma focar muito no sabor único que ela dá para as receitas, mas a verdade nua e crua é que esses frutinhos guardam um universo bioquímico muito, mas muito mais complexo do que a gente imagina. E para provar isso, a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo e olhar para a química da planta num nível microscópico. É aqui que a mágica científica acontece. A erva doce tem uma verdadeira sopa de letrinhas e metabólitos secundários, como os monoterpenos e os fenilpropanoides, que são os que realmente fazem o trabalho pesado pela nossa saúde. Quimicamente falando, a gente tem uma divisão bem clara. Temos óleos essenciais carregados de anetol e metilchavicol. Temos cumarinas superpotentes como a umbelliferona. Temos também lipídios, incluindo aí vários ácidos graxos, e flavonoides como a rutina. É exatamente essa complexidade química toda que dá à erva doce aquelas propriedades curativas reais, que são ativamente comprovadas pela farmacologia. Não é só chazinho reconfortante não, é ciência pura. Sabendo dessa química maravilhosa, vamos ver como isso se traduz em benefícios médicos reais. O mais fascinante é entender como a planta age de formas totalmente diferentes dependendo de onde ela está no corpo. Por exemplo, no nosso sistema digestivo, ela é um santo remédio com propriedades carminativas e antiespasmódicas. Na prática, isso quer dizer que ela relaxa o intestino, reduz as contrações e ajuda a eliminar gases, sendo perfeita para aliviar aquelas cólicas pesadas e o estômago embrulhado por nervoso. Agora, se a gente olhar para o sistema respiratório, a história muda completamente. Ela vira um expectorante de mão cheia. Ela consegue literalmente afinar o muco denso dos pulmões e facilitar a limpeza. É ou não é impressionante? A mesma planta que acalma o seu intestino funciona como uma vassoura eficiente para pulmões atacados por asma ou bronquite. E como a gente traz isso para a nossa rotina? É muito fácil. Além dos óleos essenciais, que são incrivelmente potentes para regular hormônios femininos na menopausa ou relaxar os músculos, a gente tem um acesso super facilitado através das formas farmacêuticas comerciais, principalmente o chá. Comprando no mercado ou numa farmácia de manipulação, você consegue de um jeito super simples aliviar sintomas de gripe, dor de garganta e olha só que incrível, ela até ajuda a estimular ativamente a produção de leite materno. Mas aí entra um detalhe de ouro que é o preparo. Como a gente extrai tudo isso sem perder a potência? Para liberar todos esses óleos essenciais e flavonoides, sem destruir nada com o calor excessivo, tem que seguir um passo a passo exato. Prestem atenção. Primeiro, ferva a água. Segundo, coloque essa água na xícara junto com uma colher de chá da erva doce seca. Terceiro, e esse é o passo que muita gente erra, tampe a xícara. Deixe descansando de 3 a 5 minutos. Se não tampar, os compostos evaporam e você perde o melhor do chá. Por fim, é só coar. É uma extração farmacêutica que a gente faz em casa, garantindo que o anetol e a rutina vão parar direto no nosso organismo e não voando pelo ar da cozinha. Mas antes de correr para a cozinha colocar água no fogo, a gente precisa mudar um pouco o tom aqui e fazer uma pergunta médica que não dá para ignorar. A erva doce é totalmente segura para todo mundo consumir? E é por isso que a gente precisa entrar nos alertas e contraindicações. Esse é aquele aviso crucial. A gente precisa ter muita cautela. Como a erva doce altera ativamente os hormônios femininos, ela pode atrapalhar tratamentos oncológicos, então ela é estritamente contraindicada para quem tem câncer de mama. Outra coisa seríssima, as sementes podem provocar contrações uterinas.
Ou seja, existe um risco real de aborto, então grávidas não devem consumir de jeito nenhum. Quem sofre de úlcera, colite ou refluxo também deve passar longe. E tem um detalhe do metabolismo que quase ninguém sabe. Se a pessoa faz suplementação de ferro, a erva doce interfere e bloqueia a absorção desse nutriente no trato digestivo. Não dá para misturar. No fim das contas, a regra de ouro da farmacologia bate ponto aqui. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O consumo excessivo transforma um remédio natural incrível num risco super perigoso. Na dose certa, não tem erro. Mas, se exagerar na quantidade, a erva doce pode causar náuseas fortíssimas, vômitos, reações alérgicas e até quadros de intoxicação sistêmica com tremores físicos. É a prova clara de que as plantas medicinais merecem e exigem o nosso respeito absoluto. Chegando ao fim da nossa análise, é simplesmente fascinante ver como esse ingrediente leva uma vida dupla perfeita. A gente está falando de um simples temperinho culinário que, nos bastidores, atua como uma potência cosmética e medicinal incrivelmente complexa. Desde um chá que alivia a tosse até uma base rica para perfumes e um regulador hormonal poderosíssimo, a erva doce entrega benefícios profundos, desde que a gente saiba exatamente como usar e conheça os seus limites. E eu quero deixar uma provocação final para vocês. Se uma sementinha pequena e humilde lá do Mediterrâneo carrega todo esse poder farmacológico, controlando intestino, pulmão e até hormônio, que outras maravilhas médicas não estão agora mesmo, em silêncio, escondidas dentro da nossa própria despensa? Que outros temperos do dia a dia escondem laboratórios inteiros dentro de si? Fica aqui o convite. Da próxima vez que abrirem os armários da cozinha, olhem para esses potinhos com uma curiosidade bem mais investigativa.